Olá você, salve, salve nação rubro-negra, muito boa tarde, está começando o programa do Mister Mengão, o seu telejornal com as notícias do Flamengo. 21 milhões de reais por 80% dos direitos, Flamengo fica perto de negócio com o time da Premier League. Excelente notícia para o Flamengo. Rodolfo Landim tem no Flamengo um investimento milionário para vingar na temporada 2024. Nova contratação à vista. Flamengo já tem substituto de Arrascaeta em mente para a Copa América. Essas e outras você confere agora. Fica comigo até o final, porque aqui tem muito mais Flamengo para você. O Tribunal de Justiça Desportiva do Rio de Janeiro, TJDRJ, denunciou nesta quarta-feira o Flamengo por cantos homofóbicos da torcida no último Fla-Flu. O caso aconteceu durante a disputa da semifinal do Campeonato Carioca e chegou a ser observado pelo árbitro Wagner do Nascimento Magalhães, que relatou o ocorrido na súmula da partida. Informo que aos 43 minutos do segundo tempo, a torcida do Flamengo cantou uma música de cunho homofóbico durante 50 segundos em provocação à torcida do Fluminense Futebol Clube. Cabe ressaltar que a administração do estádio emitiu uma mensagem educativa nos telões do estádio no momento em que ocorria o cântico, relatou o juiz do jogo. Assim, o Flamengo foi denunciado no artigo 243, inciso G, do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, que condena a prática de ato discriminatório, desdenhos e ultrajes relacionados aí a preconceitos em razão de origem étnica, raça, sexo, cor, idade, condição de pessoa idosa ou portadora de doença. O clube ainda vai responder sobre o caso. Caso o Flamengo seja mesmo condenado, a pena prevista pelo CBJD é de suspensão de 5 a 10 partidas se praticadas por jogador, mesmo se suplente, treinador médico ou membro da comissão técnica, e suspensão pelo prazo de 120 a 360 dias se praticada por qualquer outra pessoa natural submetida a esse código, além de uma multa de R$100 a R$100 mil. Excelente notícia! O Flamengo ligou o sinal de alerta de forma repentina nessa semana. Mesmo com a data FIFA e consequente paralisação dos compromissos, isso porque, inicialmente, o meio-campista Pulgar foi cortado da seleção chilena por motivo de desgaste muscular. Na sequência, o rubro-negro agiu rapidamente para evitar perdê-lo por lesão. Assim, o volante passa por processo de reforço muscular. No caso, o jogador realiza trabalhos na academia aliados a um tratamento para recuperar a sua melhor forma física. Em seguida, a previsão é que o Pulgar comece a trabalhar com bola no campo já na próxima semana. A comissão técnica e o departamento médico do Flamengo optaram por poupá-lo desse tipo de atividade em um primeiro momento, exatamente para evitar perdê-lo por uma contusão muscular. Assim, graças à rápida intervenção, o volante não deve ser a ausência no Flamengo para o primeiro jogo da final do Carioca contra o Nova Iguaçu. Excelente notícia! O ex-presidente do Flamengo, Eduardo Bandeira de Melo, falou sobre a tragédia do Ninho do Urubu nesta quinta-feira no podcast Bastcast. Na participação, o atual deputado federal comentou a citação que a série da Netflix faz sobre a própria gestão no comando do rubro-negro. Durante os 3 episódios da série, o nome do ex-presidente do Flamengo aparece em assinaturas de documentos que supostamente seriam decisivos para o incêndio. Contudo, o Bandeira de Melo desmente a narrativa da produção e explica a verdadeira origem dos papéis. Aspas, a minha assinatura está lá no documento de julho de 2014. Inclusive, isso fica bem claro no documentário. Eu vou explicar o que aconteceu. O Ministério Público estava avaliando as condições dos CTs dos clubes cariocas desde 2012 e propôs ao Flamengo um termo de ajuste de conduta, que eles citavam uma série de melhorias que deveriam ser feitas. Nessa proposta, o Flamengo tinha cumprido os itens e outros não, mas prometemos atingi-los todos.
É disso que se trata o documento que aparece no documentário que eu assinei, e ele é citado como determinante para o incêndio. O alojamento que pegou fogo nem existia na época, explicou Bandeira de Mello. Além disso, o ex-presidente do Flamengo também falou sobre o convite da produtora para participação no documentário. De acordo com Bandeira de Mello, os diretores da obra o procuraram, mas não chegaram a um acordo para incluí-lo nos depoimentos. Isso porque o antigo mandatário do Flamengo gostaria de saber antes o que seria perguntado. Eu fui procurado para participar. Estávamos negociando os termos dessa participação, porque um caso como esse gera muitas injustiças. Então, queria saber onde eu seria citado e qual seria a minha participação. E eles da Netflix não concordaram em abrir. Aparentemente, não deu tempo para o acerto e eles não me procuraram mais, disse o ex-presidente do Flamengo. Por fim, o Bandeira de Mello chegou a dar um veredito sobre a produção da Netflix. Na opinião dele, a série documental da plataforma de streaming atende às expectativas de narrar as histórias das famílias que foram destroçadas pela tragédia. Eu achei um documentário bom, porque essa tragédia foi uma coisa tão triste, o episódio mais lamentável da história do Flamengo. É difícil até você ficar pensando nisso. Foram 10 crianças que morreram, 10 famílias que ficaram destroçadas. E o documentário mostra muito bem isso, concluiu lá o Bandeira. O documentário O Ninho, Tragédia e Futebol está disponível exclusivamente na plataforma da Netflix. A série documental tem a direção de Pedro Asberg e é formada por 3 episódios. Maravilha! Se você está curtindo o nosso programa, então não esquece, manda abraço agora no like para fortalecer o nosso canal. Se você ainda não é inscrito, bora lá, me dá essa moral. Aperta o botão inscrever-se, aperta o sininho ali, pronto. Simples assim, muito obrigado. Nessa sexta-feira, o Flamengo teve um motivo a mais para celebrar. Isso porque foi aniversário do Everton Cebolinha, que foi felicitado pelo clube nas redes sociais. Hoje é aniversário do nosso atacante Everton Cebolinha, campeão com o manto da Copa do Brasil 2022, da Libertadores 2022 e da Taça Guanabara 2024. Parabéns, felicidades e saudações rubro-negras, Cebola, dizia a postagem do Flamengo. O Everton Cebolinha está completando hoje 28 anos de idade. Parabéns, Everton Cebolinha, muita saúde para você, meu querido. Segundo o site Transfer Market, o montante gasto fez com que o time da Gávea fosse o segundo mais valioso da Libertadores desse ano. Ao todo, pelo menos até aqui, o Flamengo está valendo cerca de 944 milhões de reais, perdendo apenas para o Palmeiras, que chegou à casa de 1,1 bilhão de reais e ocupa a primeira colocação do ranking, que ainda conta com o Fluminense em terceiro e Atlético Mineiro em quinto lugar. Atualmente, o Palmeiras tem um elenco avaliado em 209,7 milhões de euros. Porém, com a saída do Endrick na metade do ano, esse valor cai para 164,7 milhões de reais. Enquanto isso, o elenco já fechado para a competição sul-americana, o Flamengo tem um valor de mercado avaliado em 172,5 milhões de euros, 7,8 milhões de euros, a mais do que o Palmeiras. No top 10 de jogadores mais valiosos da Copa Libertadores da América, o Flamengo tem 4 representantes. O mais valioso é o centroavante aí, Pedro, que fica atrás do Endrick e do André do Fluminense, que pode deixar o clube por 240 milhões de reais agora. O camisa 9 tem um valor de mercado de 22 milhões de euros. Na lista, Gabigol, 17 milhões de euros, Arrascaeta, 16 milhões de euros e Gerson, 15 milhões de euros. Completam aí os representantes do Flamengo. No ranking do Transfer Market, depois do Palmeiras e Flamengo, mais um brasileiro aí fecha o top 3. O Fluminense, que tem um elenco robusto para 2024, tem um valor de mercado estipulado em 106,6 milhões de euros. O primeiro estrangeiro da lista é o River Plate, da Argentina. Ao todo, os multicampeões que venderam o De La Cruz para o Flamengo têm um valor calculado de 97,55 milhões de euros. Logo na sequência, encerrando os 5 primeiros colocados, está o Atlético Mineiro.
o clube de Minas, que demitiu Felipão recentemente e sonda um técnico português, soma 89,10 milhões de euros em valores de mercado. No grupo F, os adversários do Flamengo não ostentam grandes números. O Milionários tem valor de mercado de 28,85 milhões de euros. Já o Bolívar tem 11,93 milhões de euros e o mais pobre, que é o Palestino, tem 10 milhões de euros em valor de mercado. O campeonato inglês tem disputa acirrada nas primeiras posições, com o Arsenal, Liverpool e Manchester City brigando pelo título. Na manhã dessa sexta-feira, dia 22, o portal RTI Sport dá conta que o lateral direito Wesley está na lista de interessados do Brighton, da Premier League, que inclusive já sinaliza com a quantia que está disposto a desembolsar para fechar o negócio junto com o Flamengo. De acordo com o portal Mundo Rubro-Negro, o clube inglês ofereceu 4 milhões de euros, em torno aí de 21 milhões de reais na cotação atual, por 80% dos direitos econômicos do Wesley. Em contrapartida, o Flamengo não vai fazer negócio por qualquer quantia e exige o dobro, ou seja, 8 milhões de euros, 42 milhões de reais na cotação atual, mesmo mantendo os 20% para faturar numa possível venda no futuro. Outra equipe inglesa que já manifestou vontade em contratar o jovem é o Crystal Palace. O clube pertence ao milionário John Textor e é uma ponte para jogadores que saem do Botafogo. Luiz Henrique, por exemplo, foi atraído pela forma que a holding está posicionada no mercado para aceitar vestir a camisa do Botafogo. Wesley tem apenas 6 jogos disputados com o manto sagrado em 2024. O técnico Tite, nessa temporada, só o colocou para jogar por 340 minutos. Dados e estatísticas do site Transfer Market dão conta que o lateral de 20 anos já tem 63 jogos pelo Flamengo, fez 2 gols e deu 1 assistência. A nota dele no SofaScore é de 6,78. Wesley é mais importante na defesa do que no ataque, e os números comprovam isso, pelo menos na atual temporada. São 3,2 interceptações por jogo, além de recuperar 7 bolas quando entra em campo. Tranquilo e com cabeça fria, Wesley não é de tomar cartões e tem a conta zerada nesse ano até o momento. Aí eu te pergunto, você acha que o Flamengo deve mesmo vender o Wesley agora? Coloca aí! O calendário do Flamengo no ano de 2024 vai ser repleto de compromissos. Para além das competições nacionais, o Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil, o time ainda vai disputar a Libertadores e corre o risco de ficar sem os seus jogadores por um período de 9 partidas do Brasileirão. Isso porque, durante a Copa América, muitos dos seus jogadores devem ser convocados para representar as suas respectivas seleções e, consequentemente, não vão poder jogar pelo Flamengo. As posições de meia, ponta direita e lateral direita são as consideradas mais carentes por reforços. E nesse cenário, 2 nomes aparecem com possibilidades para reforçar o elenco do Flamengo, segundo o portal do jornal O Dia. Do River Plate da Argentina surge o nome de Ezequiel Barco. Ele tem 24 anos, é destro e está no River Plate desde 2023, quando chegou por empréstimo do Atlanta United dos Estados Unidos. Em meados do mesmo ano, o River Plate optou por comprá-lo e desembolsou cerca de 7 milhões de dólares por 100% dos direitos econômicos do jogador. O meia tem contrato com o River Plate até dezembro de 2026 e é visto como substituto ideal para o Arrascaeta. E por isso, o Flamengo promete ir forte para trazer o Barco, que também já expressou o seu desejo de jogar novamente ao lado do De La Cruz, seu antigo companheiro no River Plate. Outro nome que interessa demais ao técnico Tite é o do Elinho, do Red Bull Bragantino. O jogador de 23 anos é canhoto e atua prioritariamente pelo lado direito do campo. Seria o tão sonhado ponta-direita que o Tite tanto quer no elenco do Flamengo. A diretoria também prometeu ao Tite que vai tentar de todas as formas a contratação do Elinho junto ao Bragantino. Será que vem outra novela por aí? Ninguém merece. Bom, por enquanto foi isso. Eu espero que você tenha gostado do nosso programa. Muito obrigado por você ter ficado comigo até aqui. Um forte abraço. Para ser feliz. Pra cima deles, Mengão!